Olá, Cláudia. Olá, boa noite. Boa Olá, noite. Vera. Boa Boa noite. noite. Espero que estejas bem. Está tudo Está bem? tudo bem, obrigada. Sim, Ótimo, contigo ótimo. também? Também, tudo bem. Olha, antes de mais, Cláudia, queria-te agradecer muito por teres aceito o meu convite. É mesmo uma gratidão muito grande ter-te aqui comigo nesta live para falarmos sobre um tema em que o teu trabalho, não é, foca-se muito nesta questão da criação dos Uhum. hábitos, de bons hábitos, não é, hábitos que realmente permanecem nas nossas rotinas. Então és mesmo a pessoa perfeita para vir aqui falar um bocadinho, Obrigada. não é, mais sobre este tema, que é algo que as pessoas falam sempre muito e que têm sempre algumas dificuldades e é normal. Né? Todos nós passamos por essas questões com a criação dos Claro. hábitos e há sempre muitas dúvidas, e então eu achei que era mesmo importante vir aqui falar um bocadinho sobre isso e pronto, e então né, a Cláudia é mesmo aqui a pessoa indicada. Então, Cláudia, olha, Obrigada, Vera. nada. É com todo o Então, gosto que aqui estou e como é um tema que realmente eu adoro, uhum, fico mesmo também feliz por teres lembrado de mim e aqui estamos para ótimo. partilhar também aquilo que sabemos com todos os que nos estão a ouvir. Exatamente. Obrigada, Cláudia. Pronto, então, como eu disse, o tema da nossa live de hoje é o minimalismo na criação de bons hábitos. E então, começando aqui até a falar um bocadinho o que é isto de bons hábitos, não é, Cláudia? Bons hábitos, não é? São aqueles hábitos que nós conseguimos realmente trabalhar, incorporar na nossa rotina e, sobretudo, Uhum. mantê-los a longo prazo na nossa rotina, não é? Porque muitas vezes eu acho que a grande problemática da criação dos hábitos, não sei se concordarás comigo, Cláudia, mas é que nós às vezes pensamos de uma forma muito irrealista quando estamos a criar os hábitos, não é? Certo, Uhum. certo. Não é? Então nós queremos sempre trazer logo 3, 4 hábitos porque achamos que a nossa Tudo rotina, é não é? Tem que simultâneo, ter. isso mesmo, tem que ter aquilo tudo, Uhum. sabes? Eu começo até, eu volto aqui um bocadinho atrás no sentido do que são bons Uhum. hábitos. Eu acho que os bons hábitos também variam de pessoa para pessoa. Exatamente. Porque Uhum. há um hábito que eu uso sempre como exemplo quando falo nisso, que tem a ver com o hábito de acordar cedo. Há pessoas que Uhum. até podem, não é? Há muito aquela ideia do Sim, 5 para render a.m. o Club dia. para Uhum. render o dia. Só que temos que perceber que há pessoas, até pelo seu cronótipo, pela sua. Exatamente. Não Uhum. faz sentido, ou seja, elas até podem acordar às 5 da manhã, mas vão estar das 5 da manhã até o seu relógio biológico começar a acordar a procrastinar e, Uhum. portanto, ainda é pior. Portanto, Exatamente. era a primeira coisa que eu ia dizer, é que realmente os hábitos, os bons hábitos não são generalistas. Claro que há dois ou três Exatamente. hábitos, Uhum. há o que se chama hábitos angulares, que são aqueles hábitos que à partida Uhum. só trazem benefícios a todos que os aplicam, mas há outros que podem ser bons para ti, Vera, e podem não ser para mim. Exatamente. A E bioindividualidade está é tudo muito bem. importante, não é? Uhum. Muito importante, É, sim, sim, é. muito É importante. tal, e é engraçado porque realmente isto tanto se aplica nos hábitos como na própria alimentação, não é? Há coisas que a mim podem Certo, fazer muito bem e a ti não te fazerem bem. claro, Então, sobretudo, não é? exatamente. Quando nós escolhemos aquilo que nós comemos, quando nós escolhemos os hábitos que queremos incorporar na nossa rotina, é muito importante nós conhecermos, não é? E percebermos também aquilo que funciona connosco, Que não é? funciona connosco. E não Exatamente. nos E muitas deixar, vezes. porque muitas Uhum. vezes, desculpa, estou a interromper, mas Não, Cláudia, diz. e é isso que eu ia dizer. Muitas vezes nós também queremos muito fazer aquilo que vemos os outros fazer, porque se faz Exatamente. bem à Vou Vera, se calhar faz bem a experimentar. mim, mas Uhum. exato, e não é acontecendo que assim seja, não é? Quer Uhum. nos bons hábitos, quer também na alimentação, como estás a dizer, e Sem essa dúvida, analogia sem dúvida. faz todo o sentido, sim. Uhum. É, sim, sim. E não quer dizer que nós de facto até nem experimentemos o que a outra pessoa está a fazer, mas se nós realmente constatarmos que ao fim de algum tempo aquilo não nos está a trazer assim nada de muito positivo para nós, então se Benefícios, calhar aquilo claro. até pode ser espetacular para outra pessoa, mas realmente se calhar nós temos que procurar um outro hábito que vá mais de encontro às nossas próprias necessidades, não é? E então esta questão do Sem minimalismo que dúvida. tu também vais falar um bocadinho, não é, Cláudia? É Uhum. super importante porque é preferível nós eu acho que isto também tem muito a ver com nós percebermos quais é que são realmente as nossas prioridades, não é? E aquilo que nós realmente sentimos que se mudarmos na nossa rotina, na nossa vida, Uhum. vai ter um impacto positivo. Então é como se costuma Também dizer, acho, é dar sim. preferência à qualidade, não é, dos hábitos que nós queremos Sem criar dúvida. do que a quantidade, não é? Então é É. preferível ter um hábito ou melhorar um hábito num mês do que estar a tentar criar ou melhorar três e depois não conseguimos melhorar nenhum, Não nem dois, nem conseguir três, não é? nenhum, nada, Uhum. exatamente. E ainda E é muito aumentamos a pior. nossa frustração E a e o nosso ansiedade. sentimento de incapacidade, ansiedade, Uhum, etc. uhum.
E por isso é que eu costumo dizer no meu trabalho, o minimalismo é a espinha dorsal, não é? O minimalismo é Uhum, o uhum, foco no que é importante, nós darmos um passo de cada vez, começar uhum. pequeno, portanto, todas as Sem bases dúvida. do minimalismo fazem todo o sentido nos hábitos. Os Uhum, hábitos são uhum, coisas, ferramentas que nós temos para colocar em prática aquilo que fizer sentido para cada um de nós. Portanto, para mim foi muito fácil, sabes? Eu comecei muito o meu trabalho a falar mais minimalismo, mas fazia todo o sentido passar para os hábitos, porque os hábitos são as uhum. ferramentas, é a forma que nós Sem temos de colocar dúvida. em prática Uhum, aquilo que queremos para a nossa vida. E uhum, sem dúvida que o minimalismo nos ajuda. Porquê? Porque tu disseste muito bem, às vezes queremos começar três coisas ao mesmo tempo, mas não, nós uhum. temos que fazer um caminho de prioridades. O que é Exatamente. prioritário para Super mim? Ou importante. seja, eu quero fazer várias coisas, imagina, eu quero perder peso e quero dormir mais, e quero fazer Uhum, exercício, quero comer melhor, ou seja, já uhum. temos aqui uma série Muita de coisas. coisa. Mas, mas eu tenho que começar por algum lado. Ok, vou começar então, se calhar pela minha alimentação. Uhum, Vai ser o primeiro hábito a mudar, porque depois, se eu mudar a minha alimentação, possivelmente até vou começar a dormir melhor, não é? Porque também queria uhum. melhorar os meus hábitos de Sem sono. dúvida. Possivelmente vou ter mais energia, vai ser mais fácil para Uhum. mim Melhor implementar um humor. hábito, melhor humor e implementar um hábito de exercício físico, por exemplo, de fazer exercício Uhum, físico. uhum. Isto para dizer que nós não podemos querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque muitas vezes é Uhum. realmente contraproducente. E então, É, uma coisa de cada vez, um hábito de cada vez, e como tu é. disseste muito bem, mais vale a qualidade do que a Do que a quantidade. quantidade. É verdade. E às vezes fala-se muito, e eu acho que nós às vezes temos essa tendência para querer logo fazer, não é? Criar logo três, quatro hábitos de uma vez, porque estamos muito Sim, habituadas, não é? A tentar ser multitasking, não é? E isso muitas vezes também se sem aplica dúvida. à criação dos hábitos. Então, nós podemos ser multipotenciais, não é? Que é ter capacidade para fazer várias coisas totalmente diferentes, mas multitasking é um Sem bocadinho dúvida. diferente disso, não é? É, sim, é. Costuma-se dizer que tu consegues fazer várias coisas ao mesmo tempo, não consegues é ter Uhum. foco em todas as coisas ao Em mesmo tempo, não consegues todas. ser É. multifoco, não é? Multifoco. E Exatamente. portanto, se o teu foco é. Claro que nós sabemos que há um caminho e que há uma série de hábitos que são saudáveis e que nos podem ajudar, mas Uhum, se até à uhum, data nós não fizermos nada disso, temos que fazer um passinho de uhum. cada vez, não é? É, E, sem e dúvida. depois, e muito bem, e depois isso às vezes é o desenrolar dos nós do novelo, Uhum, para que venha a nossa multipotencialidade, não é? Aqui, ok, então rapidamente eu passo daquele hábito e consigo implementar mais outro, porque faz-me sentido, uhum, porque eu estou disponível para, e também uhum, porque o primeiro hábito já faz parte do que é o meu dia a dia, já é algo mais rotineiro. Não uhum. é? E nós precisamos de tempo, os hábitos precisam de tempo, as coisas não acontecem de um momento para o Sem outro. dúvida. Um, Uhum. há muita questão entre os 21 dias e os 66, não é? Sim, Há sim, sim, aqui sim, sim. há aqui Uhum. vários autores que defendem coisas Dizem diferentes. Eu diferentes, acredito, mas eu também acredito que isso varia de pessoa para pessoa e de sem hábito para dúvida. hábito. Uhum, Porque uhum. há hábitos que são mais fáceis, há hábitos que são mais difíceis. Mais, Há né, mais pessoas que desafiantes. têm. Uhum, Exatamente, há pessoas que, imagina, nós as duas, precisamos das duas de melhorar o nosso hábito de beber água, mas para mim é mais fácil porque, por exemplo, eu ando sempre com a minha caneca de chá atrás, a minha uhum, infusão, e portanto, uhum. se calhar torna-se mais fácil. Imagina que tu não gostas minimamente de nada de líquidos, então para ti é mais É difícil mais e o hábito é o difícil. mesmo. Uhum, uhum. É, E o hábito é o mesmo. E, portanto, sem dúvida. dar tempo ao tempo. Dar tempo ao Uhum. tempo é essencial. É. Temos que ser pacientes. Nós às vezes não temos muita paciência, nem queremos que as coisas resultem Pois logo não. de um dia para o outro, mas no que toca à criação de hábitos temos mesmo que ser resilientes, temos que ser também um bocadinho Resilientes, sim. disciplinados, não é? E tentar sempre. Eu acho que muitas vezes também perdemos um bocadinho o foco e temos tendência também para sentirmos um bocadinho desmotivados, porque nós temos sempre tendência, quando eu digo nós, quero dizer a maioria das pessoas, não é? Por isso é que também Das se sente pessoas, tanta sim. sente tanta dificuldade na criação dos hábitos porque muitas vezes nós focamos no resultado final. Ou seja, eu não bebo água nenhuma. Tu mandei o exemplo da água, Cláudia. Eu não bebo água Sim. nenhuma, mas quero passar a beber 1,5 litro de água. Então, eu vou. O que é que nós temos sempre tendência a fazer? É no dia a seguir, eu vou já beber um litro e Exato. meio de água. Exatamente, então é isso, a questão do caminho, do começar pequeno, Uhum. É. dividir. Eu Uhum. costumo usar, até para facilitar também aquilo que eu quero transmitir, eu uso muitas vezes esta analogia, que é, se tiveres um elefante para comer, não Uhum. é? Imagina que vais Uhum. comer um elefante, como é que tu o comes? Às fatias, não é? Uhum. É impossível
como ele disse uma vez, é a mesma coisa que com o Sim. hábito, não é? E transformando aqui o hábito no nosso elefante, no sentido de, porque muitas vezes nós temos elefantes, nós queremos mesmo trazer para a Uhum. nossa vida um elefante. E então tem que ser É. devagarinho. Não há Uhum. outra hipótese. Então É. começar, ok, se eu não bebia nada de água ou bebia só ingeria os líquidos, Uhum. imagina, da sopa Uhum. e da fruta, Uhum. porque há alimentos que são ricos em água, Sim, sim, sem dúvida. hum, Uhum. imagina que eu quero, que o meu objetivo é chegar a 1,5 litro, como recomenda a OMS. Então, eu tenho que começar pequeno, se calhar é preferível começar com 2 copos por dia, um Dois quando copos por acordo, o dia. outro, Uhum. e ir aumentando a dificuldade, Uhum. porque torna-se mais natural. Porque Uhum. isso é outra das coisas que acontece, não é? Nós É, forçamos-nos. Se eu exatamente. não gosto e Uhum. começo a fazer, então Tudo o que isto é é um esforço. forçado é terrível. Não Uhum. resulta. É, Não não resulta resulta. mesmo, não. E é isso que eu também sempre costumo dizer. Esse exemplo da água é um muito bom exemplo, porque isso acontece muito, não é? Nós achamos, ai não, agora tenho mesmo que começar a beber 1,5 litro de água. Depois há toda essa resistência, porque é algo forçado, e depois até pode resultar muitas vezes durante 2, 3 dias, mas depois ao quarto dia, se calhar já vai ser muito difícil Já manter vai esse ser 1,5 litro de difícil. água. E depois o que é que acontece? Como nós só estamos focados nesse resultado do 1,5 litro de água, nós passamos a beber muito menos água, ou seja, retornamos ali um bocadinho ao início, Exato, há um retrocesso. e sentimos frustradas, e depois isso não nos permite continuar a trabalhar esse hábito porque pensamos assim, eu não consigo beber 1,5 litro de água, é impossível para mim. Não é impossível, não é? Nós é que não estamos, se calhar, a criar esse hábito da melhor forma para nós nos habituarmos, para ser mais natural para Uhum. nós, não é? Para nós começarmos a Claro. sentir os benefícios de beber mais água, porque nós vamos começando a sentir essas diferenças, não é? O nosso corpo Ah, começa a sim, sentir. a sentir diferença. E isso é, sem dúvida, um dos maiores motivadores, é começares a ver os Exatamente. pequenos resultados, Uhum, não é? E lá uhum. está, nós estamos a utilizar outra vez a palavra pequeno, não é? Pequenos É, objetivos, pequenos resultados, para chegar aos objetivos maiores, maiores. Uhum, e, não é? E ter os resultados também maiores. Portanto, tem que ser mesmo passo a passo, uhum, passo a passo. uhum, E eu acho que hoje em dia nós, e tu falaste há pouco da resiliência e da paciência que uhum, nós não temos, uhum, que está muito relacionado também com a nossa sociedade atual, e porque é tudo uhum. muito a correr, não é? É É, tudo muito sim. imediato, é tudo Uhum. clicar num botão e já Procuramos, está, tudo muito rápido. tudo muito rápido. E nós somos humanos, não é? E, portanto, nós não somos Uhum. robôs, e nós esquecemos disso. Nós estamos tão habituados a que tudo à nossa volta seja tão rápido que nos Rápido. esquecemos Uhum. que nós precisamos de ser pacientes De connosco mesmo. tempo. Ah, Uhum. e sim, e precisamos de tempo, dar tempo ao tempo. É. É, Eu sem acho dúvida. que esta questão, esta mudança de mindset, se as pessoas conseguirem Uhum. fazer essa mudança de mindset, é essencial para Uhum. depois conseguir fazer o caminho e não desistir, não desistirmos, Uhum. porque implementar um hábito, se nós fizermos este caminho mais devagarinho, um passo de cada vez, um objetivo de cada vez, dividir tudo em, não é? Dividir o elefante às Sim. fatias, etc. Uhum. É muito difícil, só se nós desistirmos, é muito difícil Uhum. nós não conseguirmos implementar. Porque isso também é outra coisa que acontece. Às vezes, não é? Nós estamos, falta aquele bocadinho para chegar lá e nós Uhum. desistimos nesse dia. Uhum. Portanto, Acontece não muito. desistir. Uhum. Não É, sem desistir. dúvida, é. É aquilo que eu também costumo dizer é que a criação dos hábitos tem muito a ver, tem muito mais a ver com consistência até, do que com perfeição ou do que com o Sem objetivo dúvida. final, não é? Porque se nós conseguirmos ser consistentes todos os dias, dar esses tais pequenos passinhos que são aquilo que nos levam à grande transformação. As grandes transformações não acontecem de um dia para o outro, não é? Não, E não. elas dependem totalmente destes pequenos passos que nós damos diariamente. Então, muitas vezes também acaba por nos dificultar um bocadinho a implementação dos hábitos, porque nós também podemos ter alguma tendência para tentar sermos perfeccionistas na criação dos hábitos. E nós não somos seres perfeitos, então nós também não vamos criar hábitos de forma perfeita. Então, se calhar Claro, há dias, não claro. é, em que nós até vamos conseguir atingir a meta daquele dia, mas se calhar pode haver um dia que pode, por algum motivo tenha sido mais desafiante para nós, ou a nível profissional, ou a nível emocional, o que quer que seja, e que se calhar naquele dia não corra tão bem, mas tudo bem, faz parte. No dia a seguir temos uma nova oportunidade para continuar Sem essa dúvida. jornada, certo, Cláudia? Uhum. É isso mesmo. Sabes que tu falaste aí de uma. Que para mim é essencial, é que nós podemos Uhum, falhar, e se falharmos está tudo bem. No sentido, uhum, ok, agora o que nós temos que fazer é encarar o dia seguinte como uma oportunidade para fazer diferente. Porque exatamente. também
as falhas consecutivas também são muito, não é? Acabam por ser Uhum. aquela rasteira que nós passamos Sim, a nós sim, sim, próprios, a sim. Uhum. autossabotagem. A Depois autossabotagem. olha, eu hoje, e eu vou-vos dar um exemplo que me aconteceu hoje. Eu Uhum. implementei recentemente na minha vida, sei lá, desde junho, uma prática mais constante de exercício físico. Uhum. E hoje era dia de eu fazer exercício. Eu equipei-me de manhã, como faço sempre, a primeira coisa que faço é equipar-me, etc, etc. Mas depois Uhum. tive aqui um contratempo em casa, levar os miúdos, né? Aquelas coisas de mãe, não é? De quem tem duas Uhum. crianças. A vida a acontecer, que é Sim, normal, a sim, vida sim, sim, acontece para sim. todas as pessoas. E a realidade é que quando eu cheguei a casa, eu vinha equipada, pronta a fazer desporto, a fazer um exercício e pensei, não, olha, eu prefiro ir arrumar. Eu tinha uma coisa para arrumar e Uhum. acabei por andar aqui a Mexer fazer na mesma. Uhum. exatamente, e não fiz o exercício. Isto para dizer, ok, eu Uhum. depois pensei assim, pá, falhei. Não, não falhei, porque primeiro foi uma tomada de decisão mais consciente. Ok, Uhum. eu hoje Era vou exatamente o optar que eu por fazer estava a isto pensar. em vez de fazer aquilo. E está tudo certo, não é? Portanto, isto Uhum. para dizer que nós também não somos seres flexíveis, temos que ser flexíveis connosco próprios. Exatamente, é. E o que é Uhum. que eu fiz? Eu juntei, se calhar, a menor vontade que eu tinha hoje de fazer exercício com a minha necessidade de fazer uma arrumação aqui em casa, juntei as duas coisas, mas mexi-me. E no Uhum. final, ok, não foi a mesma coisa que se tivesse feito o exercício propriamente dito, mas houve movimento. E, portanto, eu cumpri o meu objetivo, que é Uhum. ter mais Mexeste, mover o mobilidade, corpo. mexer, Uhum. mover o corpo, exatamente, as minhas articulações, porque a idade passa e a realidade é que nós temos hoje em dia uma vida mais sedentária, não é? Passamos muito tempo à Uhum. secretária, ao Uhum. computador, etc. Portanto, Trabalhando em é casa, isso. então, mais ainda, não é, Cláudia? Então, mais ainda. E, portanto, isso dizer que a minha intenção, que é mexer, aconteceu. Não aconteceu, foi nos Aconteceu. moldes que eu Uhum. estava a planear. E, portanto, é isto para vos dizer que a flexibilidade é super importante. Era, exatamente. Era também isso que eu ia novamente sublinhar aquilo que tu disseste e que é mesmo muito importante, Cláudia, essa questão da flexibilidade, porque nós às vezes, com essa rigidez toda também, tem que ser assim, daquela maneira, àquela hora, Uhum. àquela duração. E se nós não conseguimos, por algum motivo, manter essas regras todas, não é? Depois, se a coisa não acontece como nós planeámos ali à risca, pronto, começamos aqueles tais sentimentos de frustração, e não fiz, e de culpa, e por aí fora, que depois é um bocadinho uma bola de neve e não nos ajuda em nada, não é? A nós É nada. continuarmos a construir os nossos hábitos. Então, às vezes temos que ser flexíveis e criativos, que foi aquilo que tu também fizeste, não é, Cláudia? Havia Exato. aí outra coisa para fazer, que no fundo também acabas por mover o teu corpo. Isso também é Uhum, que é uhum. importante, não é? Porque, por exemplo, o Exato. exercício físico não tem obrigatoriamente que ser ir para um ginásio, não é? Pode ser fazer alguma Claro. coisa em casa, não é? Às vezes até só o facto de andarmos nas limpezas é Uhum. cansativo, é É cansativo, não é? cansativo, Nós exato. suamos. E cumpres o propósito, que é mexer o corpo, não é? É um Exatamente. bocadinho Tudo isso. Eu acho que é muito conta. esta, Uhum, esta lógica que nós temos que ter, que não é só a forma, não é? Não é só aquilo que nós queremos fazer, mas é como fazemos. Nós uhum, podemos fazer de uhum, várias formas a mesma coisa e chegar ao uhum. mesmo resultado, não é? É, sem dúvida. Uhum. Cláudia, eu vou só aqui fazer uma pausazinha de um minuto, porque eu esqueci-me de dizer no início da nossa live que isto é uma conversa, Sim, portanto, quem tiver dúvidas, escrevam aqui nos claro. comentários, que nós vamos estando aqui atentas e vamos esclarecendo também as vossas questões, está bem? Não fiquem envergonhadas ou envergonhados, escrevam aqui nos Não, não. comentários. Claro, Pronto, porque assim é mais interativo e acabamos por também responder exatamente. às vossas questões, não é? Que é esse o Uhum, objetivo, uhum. é um pouco, nós estamos aqui como facilitadoras dos Exatamente. vossos processos de mudança. É, sim, sim, super importantes. Então, Cláudia, também queria abordar aqui uma outra questão, depois até vamos, se calhar, falar um bocadinho, dos passos, assim, os passos gerais para a criação de um hábito. Nós Uhum, já tivemos aqui uhum, a falar um bocadinho sobre isso, não é? A resiliência, o pensar pequeno em vez de pensar logo demasiado grande, uhum, definir prioridades, não é? Criar pequenos objetivos diários, focar mais na consistência e menos no resultado final. Ou seja, isto são tudo coisas importantes para a criação de um uhum. hábito minimalista, mas depois não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre isso, Cláudia, que aches que seja importante. Sim. Olha, eu acrescentava, isso que tu acabaste de dizer, estes passinhos todos, é muito a mudança do mindset, que eu acho que é o primeiro passo a Uhum, acontecer, é o uhum, mindset, não uhum, é? Portanto, eu sei que quero implementar um determinado hábito, então eu tenho que pensar, uhum, ok, vou começar pequeno, vou ter que ser consistente, vou ter que ser resiliente, vou ter que me uhum. focar nos pequenos objetivos e não no major. Objetivo E, final. portanto, Uhum, eu acho que isso é sem dúvida um dos primeiros passos. E depois, o segundo passo, eu diria que é escolher um único objetivo.
escolher Uhum, uma única uhum, coisa. Claro uhum. que sabemos que há determinadas coisas que podem acontecer, mas como consequência. Não propriamente, não é Exatamente. esse o nosso objetivo agora. Uhum, E depois é começar devagar. Há montes de coisas que nós podemos fazer. Dividir em mini objetivos, que é um dos uhum, primeiros, sei lá, o terceiro passo, diria, dividir em mini uhum. objetivos. Depois tornar o nosso hábito mais fácil, ou seja, tornar evidente. Um, e tornar evidente pode ser coisas tão simples como sempre que eu, por exemplo, com a água, vamos buscar aqui o nosso exemplo da água, que é assim um Uhum, exemplo também que todas as pessoas se identificam com a necessidade de beber água e uhum. que é, Super importante. que é ter aqui pequenos gatilhos, que é sempre Uhum, que eu vou à casa de banho, eu posso uhum, ter um copo, ou posso levar um copo comigo, e sempre que vou à casa de banho eu bebo um copo de água. Ou uhum, seja, são pequenos gatilhos. Se eu me esqueço de beber água durante o meu dia, então eu tenho que encontrar aqui pequenos gatilhos uhum. Que para nos tornar evidente o relembrem. meu hábito, que Uhum, nos uhum. relembrem. E pode ser juntar aqui colar hábitos, que é outra coisa que se falta, não é? O meu hábito de ir à Exatamente. casa de banho, então Uhum. eu colo o outro hábito que é beber De água. beber água. Uhum, Outra coisa é tornar evidente é ter sempre a água connosco. uhum. Outra coisa que eu posso fazer é, por exemplo, recorrer aí à tecnologia e colocar um alarme que me Um vá lembrando alarme. de beber Uhum. água. Agora, fazendo isto com consistência, não desistir, é essencial. Outra Uhum. coisa que eu acho que funciona muito bem na questão dos hábitos, e um bocadinho aqui pela experiência do que eu vou tendo também com o meu programa Evoluir, que é um hábito de implementação de hábitos, Uhum. é a questão da Uhum. comunidade, de tu teres pessoas que partilham Uhum. durante a mesma fase que tu estás a partilhar, que tu estás a decorrer, perdão, que partilham as mesmas dificuldades, ou seja, é como se fôssemos nós, somos aqui 4 ou 5 pessoas, ou junta-te uma amiga e fazem Uhum. as duas, implementam as duas esse hábito. Então, se não tens uma amiga, junta-te a uma comunidade que te Uhum. ajude nesse sentido. Isso funciona Sim. muito bem, porque é, Uhum. sem dúvida, eu costumo Um dizer muitas vezes a suporte. minha cura um suporte. E a minha cura é a tua cura. E, portanto, nós aprendemos sempre Uhum. umas com as outras. No Sem sentido dúvida. de, ok, Uhum. eu hoje não bebi tanta água, mas alguém que me diz, olha, mas não desistas. Eu também me aconteceu isto a semana passada, por exemplo, não é? Uhum. Uhum. Uh, e isso é um suporte muito grande. Outra coisa que eu também gosto pessoalmente e também passo muito às minhas alunas é a questão de nós depois registarmos. Eu sou Sim. muito do papel e da caneta, não é? Eu É faço como eu. tudo. Olha, estou aqui a falar contigo e Eu estou aqui de também, papel mas e eu também caneta. sou de papel. Sim, 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 sim. Adoro, adoro. Pronto, nada contra o digital e isto também se Uhum. pode, aquilo que eu vou partilhar com vocês também pode ser feito no digital. Sim, Aliás, sim, sim, sim. eu até tenho disponível no meu site um habit tracker em Uhum. formato digital que tu podes, que as pessoas podem ter no computador e ele até é editável, Uhum. podem usar o mês, depois voltar a Uhum. apagar e voltar a usar, mas registar o nosso hábito. Ou seja, eu preciso de beber 2 copos de água por dia. Esse é o meu primeiro Uhum. objetivo. Então, eu registar quando bebo o primeiro e quando bebo o segundo. Uhum. Acaba por nos dar alguma satisfação, no sentido de, É. ok, eu cumpri. Ok, então se eu estou agora, tive 5 dias seguidos em que eu cumpri o meu primeiro objetivo, que era beber 2 copos de água por dia, vou aumentar o meu objetivo, vou passar para 4. É. Ok, então vamos ver como é Exatamente. que corre. E É essa o questão, reforço até às vezes positivo. visual, é um reforço Uhum. positivo que faz muita falta. E, portanto, É. eu acho que desta forma torna ainda, tanto tu tornando o teu hábito evidente, tendo aqui colando a outros hábitos, tendo estas Uhum. mnemónicas, estes alertas, tendo alguém que te apoia e tendo também um registro, Uhum. é, é- É, e fazendo a mudança de mindset inicial, uhum. vai É o funcionar. caminho. Agora, Uhum. é o caminho. Agora, há dias em que não vai haver vontade nenhuma, mas vai haver motivação. Há dias que não vai haver motivação, mas vai haver força de De vontade. Portanto, vontade. é juntarem aqui É tudo assim. e, e um dia de cada vez. Um dia de É cada isso vez. mesmo. É nós encontrarmos o nosso equilíbrio no meio disso tudo, no meio dos nossos Uhum. dias. Mas isso realmente é super importante, e se calhar ir fazendo esse registro, não é, da nossa criação dos hábitos, porque realmente esse tal reforço positivo é mesmo muito importante, porque lá está. Nós vamos nos focando no nosso pequeno objetivo diário, que vai sendo cumprido facilmente, e isso faz-nos sentir Uhum. bem e motiva-nos para nós continuarmos a percorrer esse caminho e aumentar a parada, não é? Que é isso que nós queremos, É parada, não sem é? dúvida, claro, É, claro. quando nós É estamos mesmo. confortáveis com 2 copos de água, porque não aumentar para 3 ou para 4? E depois, quando Ou nós para vamos a quatro. ver, não é? Já estamos a ver 1,5 litro de água e nem damos conta.
Então, isso Uhum. é mesmo uma ferramenta muito útil realmente para nós traquearmos os nossos hábitos e a nossa evolução, não é? Para nós nos automotivarmos. Mas realmente ter Automotivar, também sim. mas também realmente termos outras pessoas ao nosso redor que também nos ajudem a trazer essa motivação. E é aquilo que às vezes até no coaching se chama dos accountability coaches, mas neste caso são Coaches. Uhum. accountability friends ou família, não é? Amigos ou família, que são pessoas que Sim. não nos deixam esquecer, não é? Dos nossos objetivos e que elas próprias muitas vezes também estão no mesmo caminho que nós, né? Estão A a fazer o tentar mesmo criar. caminho. Exatamente, e então acabamos por ser um suporte uns dos outros para nos motivarmos umas às outras a criar esses hábitos que são bons para a nossa vida, sem dúvida. É isso Cláudia, também há mesmo. aqui outra coisa que eu acho que às vezes também não se fala muito, não é? Da importância da criação dos hábitos para o nosso. Deixa-me só ver aqui que eu acho que houve aqui alguém que escreveu alguma coisa, Houve aqui o desculpa, Cláudia. comentário, sim, a Filipa Machado disse que usa a aplicação a Done, que é ótima também, eu Uhum, também já usei uhum. no telemóvel, Nunca porque usei. ela tem Uhum. lembretes, ela é dupla, não é? Como a Ótimo. Filipa aqui diz, ela tem os lembretes que nos lembram, olha, está na altura para beber o teu copo de Uhum. água, e ao mesmo tempo tu acabas de beber e podes picar e dizer, ok, já fiz. Ah, o E, chefe. portanto, para Uhum. quem gosta do digital, é ótimo, é ótimo. É. Eu Uhum. falei da questão mais do papel porque eu pessoalmente depois gosto de guardar e É depois gosto como de eu. olhar, depois gosto de, olha, este mês fiz assim, este mês correu desta forma, é? Então, Uhum. até mesmo para eu perceber, ok, está na altura de eu implementar um novo hábito, está na altura, ok, Uhum. eu queria muito meditar, então se calhar está na altura de eu me dedicar a isto porque tudo o resto está, olha, ou abandonei Está aquele hábito que alinhado. já não faz sentido, Uhum. ou então Uhum. tenho agora espaço e estou confortável, porque a realidade é que a grande vantagem dos hábitos é que nós não, os hábitos são cumulativos, no sentido que eu não preciso ter Uhum. mais tempo ou de ter mais disponibilidade para Uhum. implementar novos hábitos. Porque a partir do momento em que um hábito se torna uma rotina, ele é uma rotina. Uhum. Ele é algo que nós fazemos automaticamente sem exigir um esforço Automaticamente. muito adicional. Uhum. E, portanto, é essa também a grande vantagem dos Vantagem. hábitos. Uhum. É. É. E também essa plasticidade dos hábitos, não é? Também é muito importante, porque Uhum. se calhar se nós vamos pensar um bocadinho como as estações do ano, não é? Se calhar há Sim. hábitos que nós no verão fazemos muito mais facilmente do que se calhar no inverno. Estou aqui, por exemplo, a lembrar-me das caminhadas, por exemplo. Se calhar nós conseguimos ter Uhum. hábitos de fazer caminhadas no primavera, verão, mas se calhar outono e inverno já não vai ser tão fácil para Tão, nós, tão não é? fácil. Ter esse hábito, então pode ser interessante nós implementarmos um outro hábito em substituição desse, por exemplo, que também envolva o movimento, por aí fora. Então é muito interessante também este ponto de vista, não é, flexível, com que nós olhamos para esta questão, não é, da criação dos hábitos, até de acordo muitas vezes com as próprias estações do ano e com a nossa própria Do vida. ano, sim, Tá? sim, sim, com a nossa própria vida. A Isabel, não é? Estás a ver o É, comentário que a Isabel uhum. nos está aqui a fazer? É sim, Eu eu amo amo ter ter objetivos. objetivos. Sim, sim, Lê, diz lê, Cláudia, lê, podes lê. ler, podes ler. Podes ler. Então tá bem. Eu amo ter objetivos e alcanço-os muito facilmente, mas fico muito frustrada quando falho um dia. Sinto que não vale nada. Isabel! Vou gritar, Não, Isabel! Não não pode pode ser. ser. Falhamos. É. Nós falhamos, nós somos humanos, Exatamente, não somos a vida perfeitos. acontece, não somos Uhum. perfeitos e a questão é, eu falhar um dia, ou mesmo falhar dois, ou falhar três, imagina que eu fico doente, há uma semana que eu não vou fazer exercício físico, há uma semana que eu não consigo beber, porque... Então, tudo bem, Ui, temos Cláudia? esta Ah, flexibilidade. Sim, 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 desculpa. de A repente parou, mas flexibilidade que já estou a nós... ouvir. Parou. A flexibilidade que nós estávamos a falar aqui no início da conversa é essencial para a nossa vida. Uhum. E o nosso valor também não se mede pelas coisas que nós fazemos ou pelas coisas que nós temos. É quem nós Sem somos, não dúvida. é? O nosso valor Uhum. está no ser, não no ter ou no fazer. Eu Ou acho não que. fazer. E nós Uhum. não nos podemos esquecer disso. Isso é tal e qual Portanto, como a Isabel, alimentação, a mesma coisa, não é? Não quer dizer que por nós termos exceções na nossa alimentação ou nos nossos dias de hábitos, por exemplo, isso não quer dizer que nós não valemos nada, muito pelo contrário, ok? Nós até se calhar exatamente. temos consciência de que naquele dia não fizemos aquelas coisas e está tudo bem, no dia a seguir há uma nova oportunidade, não é? Não é o tudo ou nada, que é a mesma coisa que acontece na Não. alimentação, não é? Não tem que haver um 100 ou um 0%. Há dias e dias, não é? É mesmo isso que a Cláudia também estava a dizer, que é hoje a vida acontece e nós nem sempre, nós não controlamos, né, a maior parte das coisas que acontecem. Nós pouca coisa Uhum. realmente controlamos, não é? Que está ao Controlamos. nosso alcance de controlar. Então temos que respeitar também isso. Eu estou-me até agora aqui a lembrar,
Mesmo até, por exemplo, as mulheres, não é? Que têm toda uma dança hormonal mensal, não é? E nós temos sempre uma altura do mês, não é, Cláudia? Em que nós nos sentimos muito mais introspectivas, muito mais paradas, não Claro. é? Aquela necessidade de abrandar muito mais do que se calhar noutra altura do mês. E será que nessa altura vai ser bom para o meu corpo se eu o esforçar demais a fazer aquele exercício que se Uhum, calhar na semana uhum. anterior eu estava a fazer? Se calhar não. Se calhar o meu corpo vai beneficiar muito mais se eu respeitar aquilo que ele me está a pedir, que é, ok, abranda um bocadinho. Se calhar em vez de Um fazeres bocadinho. não é, um exercício mais intenso de 20 minutos, se calhar, olha, vai dar uma caminhada, uma coisa mais lenta, ou se calhar Exatamente, naquele dia mas até ficar no sofá a ler, não é? Então, também é muito importante nós percebermos que também temos dias e dias e que temos que respeitar também um bocadinho aquilo que o nosso corpo nos pede, certo, porque os hábitos não são para nos causar stress, não é? Os hábitos são para nos trazer qualidade de vida, não é? para nos Trazer-nos facilitar o dia a resiliência, dia. não é? Trazer-nos Uhum. mais, mais esta tal resiliência para nós enfrentarmos os desafios diários que muitas vezes nós estamos sujeitas, não é? Dão-nos essa força um bocadinho interior, não é? Porque quando nós temos a força para criar hábitos, nós tornamos-nos inconscientemente também muito mais resilientes aos outros desafios. Aos outros Então, desafios. não é? Então nós temos mesmo que pensar assim, ok, este hábito é para me trazer saúde, bem-estar, não é para me trazer stress, porque para me trazer stress já me bastam às vezes as coisas que me As acontecem, outras não coisas. é? Claro. No trabalho, no relacionamentos, por aí fora, então isto tem que ser uma coisa que me venha acrescentar de forma positiva. Então não vou olhar para ela de forma rígida, vou olhar para ela de forma flexível e vou olhar para isso como algo positivo. Então, nos dias em que não correr tão bem, eu aceito isso e sei que no dia a seguir eu vou fazer sempre aquilo que estiver melhor ao meu Que alcance. estiver ao meu alcance. Isso é super Isso é importante. essencial. É super importante. Essa É. flexibilidade é essencial. E sabes, Uhum, tu tocaste aí num ponto que eu considero muito, muito importante para nós mulheres, porque nós somos cíclicas e uhum, nós não nos podemos esquecer disso. E isso não é é verdade. como é que eu ia dizer, algo menor, não é algo que nos diminui. Pelo contrário, eu acho que nós Uhum, temos uhum, que começar a realmente a dizer, ok, não, eu sou cíclica e é esta fase em que eu não me apetece fazer isto, mas há outra em que eu estou mais disponível. E uhum, até, muitas vezes, programar, eu falo nisto muito com os meus alunos, programarmos também as alturas mais exigentes da nossa vida, o que nós conseguimos programar, porque, como tu dizes muito uhum. bem, há coisas que nos Não fogem dá. totalmente do controle, não é? E É, não dá sem para programar, dúvida. mas aquilo que for Uhum, possível e que depender de nós, então programar para as alturas em que eu sei que no meu ciclo menstrual e na minha disposição, no meu sistema emocional e em tudo o resto, eu estou mais uhum, disponível para. Não é? uhum. E nós não nos podemos esquecer isto. Eu acho que durante muito tempo nós mulheres escondemos um bocadinho esta nossa parte feminina, É, porque sim. parece que não era bom, não é? Não era bom É. menstruar Parece que é o e lado fraco e por aí há fora. lado Uhum, fraco, não é? Uma coisa suja, uma coisa. uhum. Pronto, não vou entrar nesses campos do sagrado feminino, nada disso, porque É, também sim. não tenho Dava o pano para conhecimento mangas suficiente para o também, fazer, esse certo? tema. E também dava pano para mangas, mas a realidade é que nós somos cíclicas e também aqui no que Uhum, diz respeito aos hábitos, nós podemos e devemos de ajustar, de acordo com uhum, cada uma de nós, a frequência com que fazemos determinados hábitos ou a implementação dos hábitos. E está uhum. tudo certo, e está tudo certo, porque nós somos todas diferentes. Há mulheres que nos estão a ouvir e vão dizer: Ah, mas eu não sinto nada a diferença entre uma fase do ciclo e outra. E há outras que vão dizer: Sim, eu noto imensa diferença, olha, eu nunca tinha pensado. Portanto, é encontrar aquilo que funciona É, para cada uma de é, nós. sem dúvida. Essa questão da bioindividualidade é muito importante, não é? Porque lá está. Se calhar vai haver mulheres que realmente não sentem diferença nenhuma, mas se calhar vai haver mulheres que sentem muita diferença. É, Então, nós temos que respeitar aquilo que nós sentimos e aceitar que nós somos muito iguais, mas também muito diferentes, não é? Então, também temos que perceber o que é que funciona para nós, em que altura funciona para nós. Isso é mesmo muito importante respeitarmos, não é? Deixa-me aqui ver só, exato. Cláudio, porque eu acho que já houve aqui alguém que Aqui mais comentou. comentários. Houve alguém que comentou, agora está muito para trás. Mas eu ainda me lembro. Está aqui a Green to You, adorando esta conversa e ansiosa pelo workshop, querida Vera. Obrigada. Workshop só para o ano, agora, em 2022. Boa. Ahm, Agora, há bocado disseram assim, algo do género de o perfeccionismo muitas vezes atrapalha a Eu vi, criação é a Sónia. Sim, é inimigo no dos processo de hábitos. aquisição de hábitos, certo, certo. Uhum. É verdade,
É verdade, não é? É. Isto vai bater em tudo aquilo que temos estado a falar até agora, mas é Uhum. um dos motivos que leva muitas pessoas a desistir da implementação dos seus Exatamente. hábitos, porque querem logo a Uhum. perfeição, querem chegar logo Uhum. ao sítio, Uhum. querem logo Ao resultado. atingir grandes resultados e atingi-lo muito bem, não é? Uhum. E não é viável, e nem sempre é Não. viável que assim seja, na maior parte das vezes não é. É. Por isso, Uhum. sem dúvida, o perfeccionismo que É, acaba mas por ser onde o é que o nosso perfeccionismo, não inimigo. é? Basta só nós também nos questionarmos, é onde é que o perfeccionismo realmente nos ajuda? Em qualquer área. Não nos Ui, ajuda em nada, sim, não é? Em nada. Não há nenhuma área na nossa vida em que o perfeccionismo nos venha trazer algo de positivo, não é? Muito pelo contrário, traz-nos uma pressão gigantesca, não é? Que não facilita nada. Agora falando aqui mais na criação dos hábitos, não é? Esse perfeccionismo faz com que nós tenhamos sempre uma sensação de obrigação, uma sensação de pressão e nós não desfrutamos nada, não é? Não desfrutamos do nosso percurso ao criar o hábito, estamos sempre a projetar, não é? No futuro, no resultado final, não estamos atentas à evolução que vamos tendo diariamente. Isto aplica-se um pouco a tudo, na verdade, não é? E tudo na então vida, estamos sim. sempre, não é? Estamos sempre tão focados no que vai acontecer depois que nos esquecemos de onde é que nós estamos agora e do que é que estamos a fazer neste momento, que é super importante. E então isso é meio caminho andado para correr mal, sem dúvida. E, Para correr mal, verdade. não é? Então temos mesmo que nos assim, desligar dessa sensação, mas porquê é que eu tenho que ser perfeccionista? Se nada neste mundo é perfeito, não é? Se ninguém é perfeito, porquê é que eu a criar hábitos tenho que Porque ser é que eu, perfeita? Não sim, é? ou fazer Quem é outra que coisa disse isso? qualquer na vida, não é? Exato, Não é? exato. Quem é que disse isso? Boa pergunta, não sei. Mas a realidade é que isto é quase como é ponto assente, não é? Então que nós mulheres Uhum. parece que temos que ser boas esposas, boas donas de casa, É boas cozinheiras, boas cinco mães, estrelas em boas tudo. É super em tudo. mulheres, não é? Não há, não existe, não existe. A super capa, Exatamente. capa de super Uhum. mulher não existe. Só mesmo Não. na BD. É. Porque. E é isto que nós temos também que, até como mulheres, ser Desconstruir. menos exigentes, desconstruir e ser Uhum. menos exigentes umas com as outras. Porque muitas vezes, e é frequente, as pessoas também falarem disso, que é eu sinto-me as outras mulheres parece que me cobram, não é? As outras mulheres Uhum. da minha Uhum. vida, porque isto também é geracional, não é? Se nós temos uma Sim, mãe sem dúvida. que Uhum. teve Que é uma mãe que exigente. foi muito Uhum. exigente, então é natural que essa exigência se passe para nós. E, portanto, é isto, Uhum. esta desconstrução É das que nós, crenças como que nós mulheres, também também temos, muitas vezes. sim, também temos responsabilidade em fazer, não só para a nossa descendência, não é? Agora Uhum. temos aqui um papel com a nossa descendência, mas também umas com as outras, com as nossas amigas, com as nossas irmãs, com as nossas mães. Uhum. Um, a forma como muitas vezes nós nos prejudicamos umas às outras Uhum. eu acho que infelizmente ainda acontece, mas não pode. Uhum. Isto não quer dizer, eu não estou a apelar ao feminismo, não é isso que eu estou a dizer, mas estou a Uhum. apelar Uhum. ao sentido de nos protegermos e de Sem nos ajudarmos dúvida. umas às outras, não apontar o dedo Uhum. quando alguém falha, porque, então, não é? É importante. É super importante. É É, porque todos nós falhamos, não é? Ninguém, lá está, ninguém é perfeito, então vai sempre haver alguma coisa em que não vai correr tão bem e está tudo certo, não é? Nós está tudo às vezes certo. fala-se muito, não é isso, da super mulher com a capa e não sei o quê, não é? Essas coisas todas que faz parecer que as mulheres que são muito fortes, e são, não é? Nós mulheres Não somos somos muito fortes, fortes, claro não que é? sim, mas Sem dúvida, mas só não podemos somos ser. super heroínas. Exatamente. Nós podemos ser fortes, mas isso não quer dizer, não é diretamente proporcional a sermos perfeitas, não, de todo, não é? Uhum. Nós somos fortes porque conseguimos fazer muita coisa, porque temos uma capacidade muito grande de resiliência, temos uma intuição incrível por aí fora, não é? Muita coisa Claro, positiva, não é? Nós, que nós temos, mas isso não quer dizer que nós tenhamos que ser perfeitas a fazer tudo, não. Ninguém é, porque é que nós mulheres temos que ser, não é? não, sem Então, também é dúvida. muito importante desconstruir essas crenças e perceber, às vezes até fazer esse processo de introspeção, não é? Porque é que eu sinto, isto às vezes também ajuda a desbloquear aí algumas questões na criação dos hábitos, não é? É nós pensarmos, porque é que eu sinto que tenho que ser perfeita a criar hábitos, não é? Alguém alguma vez me disse que eu tenho que ser perfeita a criar o meu hábito, ou será que eu revejo este padrão em alguém da minha família muito próxima, por exemplo, a mãe ou Exatamente. o pai, não é?
e pensar, será que isto é assim tão positivo para mim e eu também trazer essa crença comigo? Ou será que eu aos poucos consigo ir desconstruindo esta necessidade do perfeccionismo? Será que eu estou a tentar mostrar a alguém que consigo, em vez de estar preocupada Isso, em eu sim, conseguir sim, para sim. mim, É eu não conseguir é? para mim. Sim, sim. Uhum, Isso estás a tocar em outro ponto fundamental, que é faz por ti, uhum, não pelos outros. exatamente. Ahm, É sempre, eu acho que isso é tipo requisito obrigatório, tem que ser por É. ti. Claro Uhum, que sabe bem tu receberes um elogio, sabe bem claro que alguém sim. Uhum, reconhecer, principalmente uhum, se tu fores uma pessoa que gostas, não é? Tem a tua linguagem do amor é uhum, uma linguagem mais virada para as palavras de afeto, etc. Portanto, faz todo uhum, sentido, mas tu tens que fazer por ti. sem dúvida. Não pelos outros, não pelos outros. Uhum, E lá está o exemplo que eu dei no início de acordar às 5 da manhã. Se tens uma amiga que diz, não, acordar às 5 da manhã é que é bom, mas tu às 5 da manhã não consegues, porque não é como tu disseste, a tua bioindividualidade não está uhum, adaptada uhum, a esse horário, então faz por ti, ok. E por ti é dizer, não, eu não vou fazer porque para mim não faz sentido. Eu vou acordar uhum, mesmo às 7 porque o meu dia rende mais assim. Eu sou mais exatamente. eficaz e eficiente dessa forma. Uhum. É, Portanto, e fazer por respeitar ti. isso. É, fazer por nós, porque essa é a verdadeira motivação, não é? Porque quando nós não fazemos Uhum, as coisas pelo motivo certo, muito dificilmente elas depois se mantêm realmente a longo prazo, não é? Porque a a certa longo altura, prazo. nós Certo. vamos deixar de achar que estamos a fazer as coisas com aquele objetivo, não é? Porque o objetivo não é, a motivação não é certa. Então é muito importante nós realmente fazermos estas coisas por nós, para nos sentirmos melhor, para termos um maior bem-estar, para termos uma melhor saúde, por aí fora. Então, por nós sempre, nós somos a nossa, né, maior prioridade e então, quando nós estamos bem, as pessoas à nossa volta também muito mais facilmente, não é? Também Também estão. estão bem, não é? E então nós temos mesmo que fazer isso por nós, sem dúvida. Uma outra coisa que eu também queria aqui mencionar, Cláudia, que ia dizer há pouco, e que não se fala muito, porque fala-se muito dos hábitos por causa do impacto que, que eles têm na nossa saúde, o nosso bem-estar por aí fora. Mas também há aqui uma questão do desenvolvimento pessoal que eu também acho super interessante e que há uma frase que eu até tenho aqui no meu computador para não me falhar nenhuma palavra, que se calhar tu também conheces, Cláudia, que é do Jim Rohn, ele é muito conhecido, não é? Que ele Uhum, diz sim, assim: conheço. seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa em que se torna, não é? E eu, quando Sim, encontrei sim. esta frase, achei mesmo super interessante porque quando nós falamos em desenvolvimento pessoal, os nossos hábitos também contribuem muito para isso, não é? A tal resiliência que nós criamos aos desafios diários e por aí fora. E eu, quando falo disto, até me lembro de um livro, de dois muito conhecidos, como é, por exemplo, o livro das Manhãs Milagrosas, do Hal Uhum. Herold, ou Do o dos Algarve. hábitos, não é? Dos hábitos atómicos, em que nas Manhãs Milagrosas o autor fala muito sobre a importância que os hábitos têm para o nosso desenvolvimento pessoal, não é? Quando nós muitas vezes até nos sentimos mais perdidos ou mais em baixo ou numa fase mais difícil da nossa vida, a importância ainda maior que os hábitos têm para nós ultrapassarmos essas fases mais difíceis. Uhum. E depois lembro-me dos hábitos atómicos por causa daquela questão dos tais hábitos pequeninos, não é? Que não tem que ser uma hora de Sim. caminhada, podem ser 15 minutos. E até é engraçado porque houve também uma pessoa que numa das minhas publicações falou de a regra do 1%, não é? Que é 1% Sim. cada dia 1% Todos os melhor, não é? dias. Nós não, Sim. não é? Nós não estamos Certo. a falar em melhorar 90%, não é? Lá está, nós não queremos de um dia para o outro transformar tudo, não é? Então é 1% por dia faz toda a diferença, Faz na toda a nossa diferença. progressão. Sem dúvida, sem dúvida. E ao final do ano tu tens uma progressão gigante, não é? E se não Exatamente. fizeres nada, pelo contrário, não sai do mesmo sítio. Uhum, Um, uhum, e olha, tu falaste, essa frase do Jim Rohn é uma frase que para mim também faz todo o sentido e uhum, acho que numa fase inicial não é perceptível por todas as pessoas, mas acredito uhum. mesmo que tu só consegues determinadas coisas na tua vida e atingir determinadas coisas consoante o teu nível de desenvolvimento pessoal. O Sem desenvolvimento dúvida. pessoal pode ser uma Uhum, série de coisas, não é? Desenvolvimento pessoal não é uhum, propriamente. Pode ser conhecimento, pode ser uhum, autoconhecimento, que é super importante, uhum. pode ser desenvolvimento espiritual, pode ser uma série de coisas. De Portanto, coisas. Uhum, mas
tu nunca vais ser uma pessoa diferente, nunca vais conseguir atingir determinada coisa se o teu caminho não tiver Uhum, acontecido, não é? Esta é a mesma coisa que uhum, tu não constróis uma casa sólida sem ter os alicerces, não uhum. é? Sem fazer Sem as dúvida. fundações como deve ser. Uhum. É a As mesma coisa, bases. portanto, não, Uhum, e tu até podes querer implementar determinados hábitos na tua vida, mas se tu não tiveres as bases, se não tiveres aqui algumas fundações que são necessárias, uhum, uhum, não consegues. E por outro lado, também a própria implementação de hábitos, todo esse trabalho que tu fazes, também te acaba por ajudar ao desenvolvimento pessoal. Portanto, isto sem acaba por ser dúvida. Uhum, aqui um pouco, não é, a história do ovo e da galinha, o que é que apareceu primeiro, não sabemos. E acaba por ser mais ou menos a mesma coisa. Portanto, isto tem que uhum, ser um crescimento e um trabalho desenvolvido em várias frentes. uhum, Mas se trabalhar só um lado não vai resultar, se trabalhar só o outro não vai uhum, resultar. Tem que uhum. ser mesmo um trabalho É, diário, não é? Portanto, o sim, sucesso, sem dúvida. eu digo também muitas vezes que o único sítio onde o sucesso vem antes do trabalho é no jardim, agora enganei, é no dicionário. Ah, Não, já não me vem, não é? é É no verdade, é dicionário, Cláudia, porque tu sem tens dúvida. Tu tens que Sem trabalhar dúvida. até Uhum, para conseguir atingir o sucesso. E é, basicamente é. o contrário Uhum. não funciona, só no dicionário. Não, uhum. É mesmo, isso é uma grande verdade, sem dúvida, Cláudia. E é engraçado porque realmente os hábitos moldam-nos, né, nesse caminho também, não é? Se nós conseguirmos implementar estas coisas na nossa vida, nós muito mais facilmente também, é aquela tal história que eu falava há pouco, não é? Também muito mais facilmente nós vamos estar predispostas para trabalhar noutras coisas na nossa vida, porque estamos habituadas a fazê-lo, não é? Então é muito, muito mais fácil. E depois tu falaste aí de uma outra coisa, Cláudia, que também é importante, e eu aqui também já vou partilhar um bocadinho, porque também já falta pouquinho de tempo, temos mais ou menos 10 minutos, então eu também queria aqui agora puxar um bocadinho a nossa própria experiência e alguma coisa que também queiras Uhum, partilhar, Cláudia. E então, quando tu falaste aí de nós às vezes pensarmos em muita coisa ao mesmo tempo, então aí eu acho que quando há bastante tempo atrás eu também comecei a tentar criar uma rotina, não é? Algo que me trouxesse uhum. bem-estar, que me permitisse também ter mais resiliência, e porque muitas vezes também precisamos desse escape, não é? Para conseguirmos ter um dia mais leve, mais tranquilo, mais, não é? De uma forma mais suave, porque se nós começamos logo o nosso dia a pensar no trabalho, a pensar logo em mil coisas, nós muito mais facilmente também andamos o resto do dia muito mais estressadas. Então nós Muito precisamos, não mais é? estressado. Sem dúvida de algumas coisas na nossa rotina que nos permitam também ter esse escape. E então, nessa altura, eu cometi alguns erros, não é? Como é normal, quando nós estamos a descobrir esse mundo, não é? E a tentar criar essas E coisas quem também não, para e quem nós. não comete erros, não é? Os erros fazem parte Lá do caminho. está! Exatamente, é assim que nós aprendemos, sem dúvida. Quem nunca errou, que atira a primeira pedra, como se costuma dizer. Exatamente, isso mesmo. É verdade, e nós, aliás, muitas vezes é a forma mais, não é mais fácil que eu quero dizer, mas é a forma com que se calhar a maioria de nós aprende, é errando. Quando nós erramos, percebemos o Ok, que é que fizemos sim, sim. mal e vamos experimentar fazer as coisas de outra forma. Outra forma, sim. E então, eu na altura cometi o erro, que eu acho que também é um erro muito, muito geralmente cometido, que é aquela tal questão que nós também já falámos inicialmente, que é querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, não é? Eu vou levantar-me a estas horas, depois isto, depois isto, depois isto, depois isto, mas uma coisa é quando são coisas muito simples, beber água, lavar os dentes, ir à varanda e Uhum. respirar. Isso é uma coisa que nós muito facilmente fazemos e que não precisamos assim de uma motivação extra, mas que só isso já pode fazer uma grande diferença. Então isso é melhor do que nada, sem dúvida, que é aquilo que eu também costumo dizer. Agora, outras coisas que nos exijam um bocadinho mais de motivação, de trabalho, como por exemplo fazer exercício logo de manhã, se calhar meditar 15 minutos, por exemplo, ou 10 minutos, se calhar já exige que nós tenhamos um bocadinho mais de disposição, mais de motivação e requer um bocadinho mais também de trabalho da nossa parte. E então, se calhar, lá está, mais valia começarmos. Se calhar vou começar pela meditação ou pelo exercício e depois, quando isto estiver confortável, eu então Uhum. vou implementando esse novo hábito do exercício de uma forma que eu queira e que faça sentido para mim, porque também, se eu não gosto de ginásio, também não é para o ginásio que eu vou, não é? Isto também é muito importante, não é? Nós fazemos coisas que gostamos, porque são essas que mais facilmente nós também mantemos. E então Nós acho que o também, meu claro.
não é? Então o meu grande, o grande, não quero dizer erro, mas a grande dificuldade que eu enfrentei na altura foi de facto eu achar que conseguia começar a fazer logo muitas coisas ao mesmo tempo, quando na realidade isso não acontecia. Então, o que é que me acontecia? Foi aquilo que nós também estávamos a falar há pouco, que é eu conseguia manter durante alguns dias, mas depois acontecia alguma coisa que me baralhava ali um bocadinho os horários, Aham. ou me tinha deitado mais tarde, ou estava mais cansada, ou por aí fora, e depois o que é que acontece? Se calhar hoje já não vou fazer estas coisas todas, ou depois já não vou fazer. Depois no dia a seguir, depois começamos a autossabotar também um bocadinho e começamos a descartar as responsabilidades um bocadinho para as coisas que nos acontecem. Mas na verdade é porque nós também fomos demasiado exigentes connosco nessa criação de hábitos Uhum. e quisemos criar as coisas de uma forma um bocadinho irrealista. Então é muito importante nós sermos realistas, não é? E sermos minimalistas, que também foi aquilo que tu falaste, Cláudia, que é Exatamente, super sim, sim, importante. Então, foi quando sim. eu me comecei a focar em pequenas coisas de cada vez que eu realmente comecei a conseguir trazer coisas para a minha vida de forma consistente. E sem dúvida que para mim esse foi o caminho. Se calhar até pode haver pessoas que consigam fazer coisas De outra forma, de outra claro, forma, claro. sem dúvida. Isso vai bater aquilo que nós dissemos no início. Uhum, Nós somos todos uhum, diferentes. O que é um bom hábito para mim não é para outra pessoa e está tudo bem. E uhum, a forma de implementar também pode uhum, variar. Mas essa partilha que tu fizeste, eu acho que é super importante porque é muito comum. Eu própria uhum, também já passei por isso. Eu acho que, lá uhum. está, que atira a primeira pedra quem não o fez. Mas a realidade é mesmo essa. Nós todas passamos por isso e faz parte. Agora, temos é que aprender com essa situação e dizer, ok, isto não resultou porquê? Não é porque eu não sou capaz, não é porque eu tenho menos Uhum, capacidades, não é, uhum. é porque eu estou a ser extremamente ambiciosa com aquilo que quero fazer. Então, se estou a ser Exatamente. ambiciosa, tenho que Super reduzir, não é? importante. Uhum. Tenho que cortar o meu elefante às fatias, lá está. É, Começar exatamente. devagarinho. É engraçado, É Cláudia, porque fundamental. olha, ainda hoje fiz uma reflexão até sobre uma pergunta que tinha colocado nos meus stories relativamente ao tempo ter passado rápido este ano e depois falei um bocadinho sobre esta. É que estamos a chegar a dezembro e toda a gente começa a falar dos novos objetivos para 2022 e 22 e por aí fora, não é? Começa-se a ouvir falar Uhum, muito uhum. nisso e é normal, nós chegamos a esta altura e é normal isso passar-nos pela nossa cabeça, mas Sim, falando, e porquê é que eu estou a falar nisto? Porque eu acho que aquilo que tu disseste é super, super importante o que acabaste de dizer, Cláudia, e é muito importante realmente nós, antes de traçarmos novos objetivos, seja objetivos de ano novo, refletir. não é? Seja a criação de novos hábitos ou melhorar hábitos, é muito importante, antes de começarmos a pensar logo em partir para outra coisa, ou partir para outro patamar, se calhar parar um bocadinho e refletir sobre porque é que será que Sem aquilo não dúvida. correu assim tão bem, não é? Porque lá está, não sou eu que não sou capaz, porque se as outras pessoas conseguem, eu também consigo. Isto não é? Agora, podem não me fazer tão bem a mim como fazia a outra pessoa, mas isto é diferente. Isso Agora, é diferente, conseguir, claro. não é? Conseguir nós conseguimos, mas se nós não conseguimos, porquê é que foi, não é? Será que eu fui realmente demasiado Uhum. exigente comigo? Será que aquilo tinha estipulado um tempo demasiado longo para aquilo, não é? Será que aquele horário era o melhor para eu fazer aquilo? Será que de fazê-lo daquela forma, será que era a melhor opção para mim? Então, parar um bocadinho e refletir sobre isso e experimentar fazer diferente. Se nós realmente quisermos manter esse hábito, tentar mantê-lo, reestruturá-lo, não é? Tentar fazer de forma diferente. Então, se ele depois continuar a não funcionar para nós, então se calhar aí quer dizer que aquele hábito não é assim tão positivo para Não é nós. para nós, Então, sim, não é para nós, está tudo bem, está tudo bem. Mas olha, eu acho que fica mesmo como reflexão final, acho que faz todo o sentido tu uhum, teres falado uhum, nisso e partilhar isto com quem nos está a ouvir e quem ainda uhum, irá ouvir posteriormente, que é a primeira coisa a fazer é refletir. Antes de traçar o que são os nossos objetivos para 2022, reflitam sobre como é que correu o vosso 2021, como é que foi, exatamente. se alcançaram tudo aquilo a que se propuseram, se não alcançaram, porque aprendizagem, Uhum. aprendam é super importante, esta É, a reflexão é extrair fundamental. as coisas. E não é outra coisa, Vera, e não é uma perda de tempo, que é outra coisa que as pessoas dizem, agora vou voltar a. Não, eu quero é avançar, não é? Eu quero é olhar para a frente. Uhum, Não, olhar para trás também faz sentido. Também faz uhum, sentido. Não é remoer o passado, não é viver focada no passado, mas é refletir sobre as aprendizagens. É uhum. fundamental para depois poder fazer traçar o novo caminho.
É, sem dúvida, e muitas vezes esse novo caminho que nós vamos traçar vai ser muito melhor se nós perdermos, entre aspas, esse tempo a refletir sobre o que é que não correu tão bem, porque É, se nós não refletirmos, o que é que vai acontecer? Com muita probabilidade nós vamos voltar a cometer os mesmos erros. Então, nós não vamos aprender com aquilo que correu menos bem. É muito importante nós refletirmos e percebermos o que é que correu menos bem, que é para no ano a seguir nós não perdermos realmente tempo a repetir os mesmos erros, não é? É, exatamente. A é mesmo muito ver. importante. E É isso é que muito é uma importante perda de nós. tempo, isso é que é perda de tempo. Exatamente, é mesmo, é mesmo. Então, se nós realmente não queremos perder tempo, temos mesmo que refletir, porque faz parte de qualquer processo, né? Uhum. Nós, se correu bem, ok, está tudo bem. Agora, se não correu e se nós queremos que corra, então vamos ter que refletir sobre isso. E não é nunca uma perda de E tempo, fazer muito pelo diferente. contrário. Muito pelo contrário. Vai-nos Uhum. é fazer poupar tempo no futuro, que é isso que nós Tempo queremos, no não é? futuro, é isso mesmo, claro, é isso mesmo que É. nós queremos. Pronto, também. Faltam 4 minutinhos. Cláudia, eu não sei se queres dizer mais alguma coisa, não sei se alguém fez aqui alguma pergunta, vou aqui Eu não, pesquisar, mas acho que não não. fui vendo, não fui vendo as perguntas entretanto, mas Não, não, olha, eu acho que deixava não. mesmo eu acho que nós tocámos em todos os pontos Uhum, fundamentais do que, uhum, como é que os hábitos nos podem ajudar, como é que nós os podemos trazer para o nosso dia a dia. uhum. E esta reflexão final eu acho que é mesmo poderosa e encaixa É. perfeitamente aqui no final do ano. E é Uhum, natural que nós todos queremos traçar objetivos para 2022. 2022 está à porta, sim, mas antes de uhum. avançar para isso, há que fazer uma reflexão prévia. Analisar. E Uhum, acho que era, sim, esta mensagem é aquela que eu estou a reforçar, porque acho que é sem dúvida importante para depois importante. o sucesso vir. Uhum, uhum. Sem dúvida, é. Temos mesmo que refletir sobre o nosso percurso, sem dúvida, para o caminho do sucesso, não é? Para as coisas acontecerem, Sem dúvida. não é? Acontecerem de melhor forma, não é? Para nós. Uhum. Pronto, não sei. Vou aqui perguntar se alguém tem alguma dúvida a colocar. Aproveito agora aqui os últimos Exatamente, exatamente. minutinhos. Senão nós damos aqui a nossa live como encerrada. Sim, foi uma boa Portanto, conversa. Foi gostei muito, Cláudia. também, Vera, Foi obrigada pelo muito bom. convite. Nada, obrigada eu E também. é sempre bom partilhar e aprender, porque nós acabamos sempre por aprender Sem uns com dúvida. os outros, isso é Uhum, fundamental. uhum. Sempre, sempre, sempre. Uhum. Pronto, acho que ninguém tem aqui nenhuma dúvida para colocar. Também já sabem que a live vai ficar gravada no meu perfil de Instagram, por isso, se vocês também tiverem alguma dúvida, Uhum. podem sempre também depois lá escrever nos comentários. Está aqui um comentário, já vamos ler. Isso mesmo. Tá, Podem sempre sim, escrever lá que nós vamos estando atentas e vamos também respondendo ao que vocês é lá isso mesmo. colocarem. Então a Sónia diz assim: adorei a conversa, obrigada pela partilha, revi-me muita coisa aqui dita e retive outras para colocar em prática. Boa, fico Boa, boa, mesmo importante. super contente. É, exatamente, muito contente. Depois aqui a Filipa: obrigada por mais conversas destas. Boa, fico muito contente por teres Ah, obrigada, gostado. Filipe. Sim, obrigada. E obrigada também aqui à Marilice, 91, Sim, sim. e à A Joana Joana também. também. Obrigada, Obrigada, Joana. obrigada a todos os que tiveram presentes, os que foram passando por aqui, e os que ainda nos vão E ver, os que não é? vão Aqui ver. na gravação que vais deixar. E olhem, Exatamente. um bom resto de 2021 e entrar em Uhum. 2022 com o pé direito e com os Direito. objetivos, a análise feita e os objetivos definidos e Traçados. um passinho, exatamente, e um É, passinho de cada vez exatamente. vocês conseguem. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Pronto, um beijinho a todas que nos estão Um aqui a ver, como beijinho. a Cláudia também disse. Obrigada, Cláudia, mais uma vez. E já sabem que a gravação fica Nada. então no meu perfil e depois podem dar uma nova olhadela. E pronto, obrigada por terem estado aqui connosco. Foi um gosto muito grande estar aqui a falar sobre este tema que é super, super importante. E uma boa noite a todas. Obrigada, Vera. Um beijinho para Obrigada, ti. eu também, Cláudia. Um beijinho, boa noite. Beijinho. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Beijinho. Oi, isso aqui.